Na filosofia, geralmente o corpo foi deixado de lado, até pouco tempo, né? Porque o privilégio sempre foi da alma, até desde Platão, né, que separava as coisas sensíveis das coisas inteligíveis, né, privilegiando sempre as ideias e não as sensações do corpo, né? Descartes vai separar completamente, de um lado está o corpo, de outro lado está a alma, né? Mas mais recentemente a filosofia contemporânea começou a estudar mais o corpo, não do ponto de vista da biologia, né? Do ponto de vista científico, mas do ponto de vista filosófico. O que representa nosso corpo? Mas hoje eu quero falar da tatuagem, do corpo como uma verdadeira tela, né? Onde as pessoas inscrevem coisas, muitas vezes a sua história, né? E eu me pergunto por que a tatuagem hoje está tão em moda. Afinal, por que as pessoas se tatuam? Eu vou ler para vocês um texto que eu escrevi já faz algum tempo e continua hoje, eu acho, essa questão da tatuagem cada vez mais, né? Então vamos lá. As marcas corporais estão associadas a ritos de passagem em várias sociedades. Podem ter um significado preciso dentro da comunidade, pertencer ao mesmo clã. Desde os séculos passados já existiam as tribos, né, onde existia a questão da tatuagem. É a identidade do indivíduo. Tudo indica o seu status dentro da comunidade. As tatuagens foram se tornando muito mais complexas do que os simples desenhos com pigmentos. Complexas e variadas. Igualmente seriam as razões para deixar-se tatuar ou perfurar. Além do mais, a cada época aparecem novas possibilidades de modificação do corpo. A gente está sempre querendo modificar nosso corpo, né? Antes, prática comum aos marinheiros, depois, hábito geral nos presídios, a tatuagem foi estigmatizada durante muito tempo. Era alvo de preconceito por sinalizar classes perigosas, não educadas, coisa de gente selvagem. Isso até pouco tempo, hein? No começo do século XIX, meados do século XIX, ainda se pensava assim. Já nos anos 70, a utilização das marcas do corpo pela cultura punk expressava uma recusa das convenções sociais. Você tem os hippies, os punks, então uma recusa das convenções. Hoje, empossada pela moda, é cultuada entre os jovens. Pode significar filiação a determinado grupo, por exemplo, as tatuagens de um time de futebol, adesão a comunidades urbanas, como os surfistas, os skatistas, ou religiosas também. E podem guardar significados ocultos, que à primeira vista a gente não consegue decifrar. Nesse sentido, a inscrição na pele revela momentos-chave da existência do indivíduo, como um mapa simbólico, né? Aquilo ali são símbolos que expressam alguma coisa diferente, como um mapa simbólico de sua história. Nascimento de filho, namoro, morte de um ente querido, vitória sobre um vício, etc. O próprio corpo se transforma em memória. Olha bem. O próprio corpo se transforma em memória, num processo em que a tatuagem funciona como um obstáculo ao esquecimento. Se me deixo tatuar, não posso esquecer, né? Quer dizer, então é um campo da memória, o corpo vira um campo da memória. Mas continua a pergunta: por que as pessoas se tatuam?
O que as leva a desejar marcar o corpo para sempre? Fora a questão da dor, que isso hoje nós nem vamos ver. Exibimos na superfície de nossas peles as marcas de nascença e tantas outras indeléveis que vão sendo pacientemente inscritas pelo tempo, como rugas, cicatrizes, linhas e pintas de todas as formas e cores. Por que precisamos de outras? Quanto mais idade, mais o corpo se enche dessas inscrições. É preciso até muita atenção para notar as novas aquisições. Como se fosse um mapa, né? Repleto de acidentes geográficos, formado por desenhos e imagens intrincados e sempre mutáveis, que a vida, a própria vida, desenha em nosso corpo. Agora eu pergunto, por que desejamos outros? Por que desejamos outras marcas em nossos corpos? Então, eu pergunto para vocês por que a gente se tatua e cada vez mais.